escritórios e instituições adventistas na região sudeste alcançaram a marca de 500 mil de quilos de alimentos arrecadados. Mais de 30 mil famílias serão ajudadas com o projeto. Já pensou se fosse verdade? Você pode fazer isso se tornar real. Nosso desafio é que cada distrito, cada sede administrativa, cada instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, alcancem a marca mínima de 100 cestas básicas ou mais nesse mutirão de Páscoa. Diante dos tristes efeitos da pandemia, o melhor presente que podemos dar aos que passam necessidade é o nosso apoio material e espiritual. Eu desafio a você a fazer a diferença. Volte ao início de 2020. Quem imaginou que o mundo ia parar? O movimento nunca visto antes modificou nossa forma de viver. Reduzimos, nos refugiamos, paramos. Nem todos. Eles não. Aumentaram o ritmo de trabalho para salvar, mesmo quando isso os afastou da família e custou sua própria vida. Se reinventaram para que o conhecimento não estagnasse e, dando asas à imaginação, criaram uma nova forma de ensinar. Com criatividade, cuidaram de quem viu suas necessidades se agravarem com a calamidade. Com amor, atenderam a quem precisava de um apoio, de esperança, de Jesus. Eles não pararam. Criaram novas formas de se comunicar, de se conectar, de viver a fé. Além das 4 paredes, se entregaram para vivenciar entregas. Eles permaneceram por nós e juntos fomos mais fortes. Mesmo separados, estivemos mais unidos do que nunca. Agora chegou o tempo de dar novos passos, de seguir em frente e conquistar mais. Há muito trabalho para fazer e esse é só o começo de uma nova forma de enxergar o mundo. O desafio é fazer de tudo para essa mudança começar aqui dentro e alcançar mais, com a atitude de cada um de nós. Tudo isso para ajudar as pessoas a terem mais tempo para buscar o que realmente importa. Queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba,
Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo Abba Pai, oh vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra me fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo Abba Pai, oh vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Amém, amém, amém. Vamos olhar para Jesus, aquele que se entregou na cruz do Calvário para nos salvar, ressuscitou e neste momento está lá no reino dos céus, preparando tudo para que você possa ir morar com Ele. Boa noite para você, para sua família. Que bom que você já está ligadinho aí conosco. E como o pastor Janderson falou, já pegou a sua Bíblia aí, já está com a sua ferramenta na mão. Esta é a ferramenta que Deus quer usar para consertar aí o seu coração, para consertar aí os seus pensamentos, consertar a sua vida, abençoar a sua família. Olha, hoje nós teremos mais uma noite de bênçãos. Como o pastor Janderson acabou de orar, nós queremos pedir a Deus nessa noite que você, o seu lar, sua família, os seus amigos, todas as pessoas que estão aí ao seu redor, sejam alcançados pelo Espírito Santo de Deus e abençoados. Eu sei que tem muita gente nos acompanhando aí pelo Facebook, muita gente nos acompanhando pelo YouTube, outras pessoas estão pegando o link e transmitindo pelo Zoom aí para suas igrejas. Onde quer que você esteja, receba agora o poder do Espírito Santo em sua vida. Abra as portas, abra as janelas e deixe o Espírito Santo entrar em sua casa, meu irmão.
Deixa o Espírito Santo entrar em tua casa aí, minha irmã. Tenha certeza que Deus hoje falará ao seu coração. Deixa eu ver quem já está conectado, quem já está conectado aqui conosco no YouTube. Deixa eu ver pelo YouTube. Tem a Vanessa Meirelles dizendo aí, compartilha esta live. Oi, Vanessa, que bom que você está conosco. É isso aí, amigos. Vamos compartilhar. E não esqueça de curtir aí o culto enquanto ele está ocorrendo aqui. Por quê? Porque quando você curte, as plataformas como Facebook e YouTube, eles entendem que é um conteúdo importante. E aí o que a plataforma faz automaticamente? Compartilha para mais pessoas. Mais pessoas que estiverem lá no YouTube passeando pelos vídeos vão ver o tema, vão ver lá a imagenzinha do vídeo e vão clicar. E quem sabe o Espírito Santo vai salvar mais uma alma nessa noite. Já pensou? Mais uma alma através do seu trabalho, através do seu compartilhamento. E olha, só lá no céu, somente lá no céu, que nós vamos saber quem de verdade foi alcançado. Já pensou você andando lá pelo céu, né? Com a sua família ali, brincando, e alguém chega e fala assim, ó, é aqui que mora fulano? Olha, eu vim aqui dizer que foi fulano, foi através do compartilhamento de fulano que eu recebi a mensagem e hoje estou aqui no céu. Já pensou você chegar lá no céu e Deus falar assim, olha, essa estrela aqui também é para sua coroa. E você vai falar assim, mas como assim, Senhor? Não estou lembrado dessa estrela. Não, mas deixa eu te dizer quando. Lembra daquele culto especial que o pastor Julimar falou sobre a questão da morte, o tema da morte? Você compartilhou. E uma pessoa recebeu a mensagem. E olha ela aqui no céu. É essa estrelinha aqui. Então, amigos, não vamos colocar o poder de Deus numa camisa de força. Não coloca o poder de Deus na camisa de força porque ele é infinito. Porém, o poder de Deus só vai alcançar os corações e transformar os corações se você mesmo que está me vendo aí, tá vendo? Você aí que está com os olhos assim bem arregalados olhando para essa telinha. Se você compartilhar a esperança, se você falar de Jesus para as pessoas, vamos compartilhar a esperança, porque essa noite é de bênção. A Vanessa falou aqui, o pastor Ezequiel Cardoso dizendo, estou ligado aqui. O Ronei dizendo, amém, Deus seja louvado. Quem mais está aqui conosco? A Bernadette dizendo, boa noite, pastor Julimar. Quem mais? A Miriam dizendo, boa noite. A Maria Aparecida, o Elias. Quem mais está aqui conosco? Maria Aparecida, o Edmilson, Raimunda, Cristian, a Valneide, o Elias, quem mais? A Luciana, Beatriz, tem muita gente, o Roberto Sampaio, olha, Deus seja louvado. Eu não vou conseguir falar o nome de todos aqui, mas um abraço para vocês. Pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu caderninho de anotações, porque lembre-se, nos Domingos de Esperança, nós baseamos as nossas crenças, o nosso estudo na palavra de Deus. Não é aqui simplesmente lançando palavras ao vento, eu acho, eu penso assim, não. É de acordo com assim diz o Senhor. Se não estiver na Bíblia, não vale, é anátema. Mas se estiver na Bíblia, vamos buscar mais textos, mais contextos para aplicarmos em nossa vida, ensinarmos a mensagem para outras pessoas. E o tema do mistério da profecia de hoje, hein? Um tema, assim, que mexe com todo mundo, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivendo, essa pandemia que alastrou aí, que infelizmente alcançou praticamente todas as famílias aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todos os estados do Brasil. Eu sei que você está conectado conosco aí e já está pensando em alguém que talvez está doente, ou alguém que você perdeu, um ente querido, um amigo querido. E aí sempre vem aquela pergunta à nossa mente: onde estão os mortos? Onde é que está o meu pai que faleceu? E a minha mãe, que era tão boa para mim, onde é que ela está? E o meu filho, eu fico imaginando os pais que perderam filhos, né? Isso deve ser muito... Eu não perdi um filho e não perdi os meus pais ainda, mas já perdi tios, perdi avós, perdi pessoas queridas. Mas eu fico imaginando um pai que perde um filho. Não é o natural, já não é natural a morte. Agora imagine um filho morrendo antes do pai. E aí o pai e a mãe ficam pensando, o que vai acontecer com o meu filho? Onde o meu filho está? E infelizmente existem vários ventos de doutrinas. Existem várias mentiras por aí entrando no coração humano, enganando o ser humano. Por quê? Porque infelizmente Satanás,
E muitos homens maus aproveitam dessa questão que mexe com o nosso coração para nos enganar, nos extorquir, nos roubar. E Satanás, no final de tudo, quer roubar a nossa vida, quer roubar a nossa dignidade, roubar o nosso caráter, acabar com a nossa família, nos fazer enveredar por caminhos errados. Isso mesmo, ainda mais quando se trata sobre esse assunto da morte aí, que entra por alguns caminhos meio assim tenebrosos, né? Terríveis, escuros, obscuros, e a gente não sabe muitas vezes se é certo ou errado. Porém, deixa eu te dizer uma coisa, sobre este assunto, Jesus não nos deixou órfãos. Isso mesmo. A Bíblia nos traz detalhes, e muitos, não são poucos não. Tem gente que fala assim, pastor, mas será que a Bíblia fala? Fala muito, fala no Antigo Testamento, fala no Novo Testamento, os discípulos falaram, os profetas falaram, Jesus falou, o salmista falou. Você vai encontrar em toda a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, o tema da morte. Para quê, pastor? Para que você não fique enganado aí. Porque você sabe, o pai da mentira está aí, está solto e lançando as suas mentiras. A maior arma dele é a mentira, é o engano. Enquanto você estiver no engano dele, pensando que está na verdade, você está perdido. Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, nos Domingos de Esperança, para abrir a verdade e levar paz e esperança aí ao seu coração. Você perdeu um ente querido? Perdeu uma pessoa querida no meio dessa pandemia? Abra o seu coração agora. E junto do seu coração, abra a palavra de Deus. Eu lembro de uma história de uma mulher que estava no funeral. Estava no funeral do seu filho. E olha aí, que terrível, né? Estava no funeral do filho, sentindo muito. Estava ali à base de medicamentos. E de repente, o pastor, o ministro, começou a falar. Ela estava ali encostada no ombro do esposo, triste ali, sentindo uma dor, um aperto terrível no coração. E de repente, o pastor começou a falar. E o pastor, como todos fazem, né, num momento desse, leva uma palavra de encorajamento, de esperança, uma palavra que possa trabalhar o coração, né, abrir o coração para Jesus entrar e fazer morada nesse coração, para que a pessoa se prepare para o que virá logo em seguida. E aí essa mulher ficou ali, ouvindo o pastor falar e sentindo o coração ali mais calmo. E o pastor falava assim, olha, Deus tinha um plano, sempre teve um plano na vida do Paulinho, como ele tem um plano na vida de cada um de nós. Deus, de certa forma, trabalhou com o Paulinho até o último momento de vida dele aqui nessa terra. E nós cremos que o Paulinho está num lugar melhor. Deus está cuidando do Paulinho. Neste momento, nós cremos que o Paulinho está lá no céu com Deus. E Deus está cuidando dele para sua mãe, está cuidando dele para o seu pai. O Paulinho cumpriu o que deveria cumprir aqui nessa terra e agora está com Deus. E a mãe ali com os olhos fechados, ouvindo aquilo. E ali as lágrimas desciam, mas era uma lágrima assim de conforto, sabe? Olha, meu filho está com Deus. Que mensagem bonita, né? Ai, o meu filho está no céu com Deus. E aí o pastor continuou a falar ali, o ministro continuou a falar que Deus tem cuidado, Deus está conosco. E num dado momento, Jesus Cristo voltará a essa terra e com ele trará o Paulinho para ressuscitá-lo aqui na terra. Aí a mãe abriu os olhos de uma vez. Ela estava ali ouvindo, ela abriu os olhos. Mas como assim? O meu filho não está com Deus no céu? Ele vai voltar com Jesus para ressuscitar aqui na terra? Aí a cabeça dela assim bagunçou de uma vez. Ela falou assim, agora eu não estou entendendo nada. Agora eu não sei se meu filho está lá, se meu filho está aqui, como é que ele vai ressuscitar aqui, se ele está com Deus lá no céu? E virou uma bagunça na cabeça daquela mãe. Aquilo que era para ser um conforto virou uma perturbação, porque a mãe não sabia mais onde era que o filho estava de verdade. Olha que situação. Isso ocorre. Infelizmente, existem muitas falácias sobre o tema da morte. E deixa eu dizer algo para você muito importante. Hoje nós vamos estudar alguns textos aqui, e eu sempre falo nos domingos aqui. São alguns textos, nós vamos passar em uma quantidade boa de textos. Mas para que, pastor, passar em vários textos? Porque você não tem que confiar simplesmente no pastor Julimar.
Você precisa confiar na palavra de Deus. E eu não posso chegar aqui, eu sei muita coisa de cabeça. Eu não posso chegar aqui e falar só de cabeça para você. Eu preciso ir aqui, na palavra de Deus. Aí na Bíblia que você está em suas mãos, é praticamente a mesma Bíblia. Talvez tenha uma tradução um pouco diferente, usa palavras diferentes, mas palavras sinônimas. Mas é o mesmo conceito. E aqui, você estudando aí, eu poderei fazer com que a sua fé seja fundamentada, não na palavra do pastor Julimar, mas na palavra de Deus. Amém? E antes, então, de abrirmos o primeiro texto, você já pode ir abrindo aí. Gênesis no capítulo 2. Antes de abrirmos Gênesis no capítulo 2, eu quero orar com você, mais uma vez, para que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração. Conforte o seu coração. Prepare a sua vida para você que está aprendendo agora sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, para que você possa ser um professor. Isso, falar sobre isso para outras pessoas. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão enganadas por aí. Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo para falar conosco mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Hoje queremos estudar a Tua santa palavra. Queremos ir em cada texto, ó Pai, a cada texto que fala sobre a morte, para que possamos entender onde estão os nossos queridos que faleceram. Onde estaremos nós se porventura a morte chegar para cada um de nós. Tenha misericórdia, Senhor, e envie o Espírito Santo para acalmar o nosso coração, para dirigir esse estudo especial, para que essa mensagem encontre morada nesse coração que está ansioso, para essa mulher que está ansiosa, para esse homem que está ansioso, e que o Senhor possa levar esperança de nova vida e do reino dos céus para cada um de nós. Fale conosco, Senhor. Que não seja aqui o pastor Julimar lançando palavras ao vento, mas que seja a palavra do Senhor, o Espírito Santo, entrando em cada lar, em cada família, em cada coração, e levando a paz, o amor e a esperança. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O que existe além da morte? Para compreendermos a morte, nós não precisamos ir direto até o tema da morte em si. Sabe como que nós podemos compreender a morte de verdade? Compreendendo o que é a vida. Quem deu a vida? Como isso foi feito? Como isso se deu? Entendeu? Porque se compreendermos o que é a vida, como a vida se deu, nós vamos entender, lógico, o que é a morte. Porque é o contrário da vida. E por isso eu quero ir com vocês lá no início. Gênesis capítulo 2, no verso 7. Tá com a Bíblia aí? Tá com a caneta? Tá com um bloquinho de anotações? Gênesis capítulo 2, verso 7. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, porque eu vou abrindo junto com vocês aí, hein? Não tem nada marcado aqui, nós vamos juntos. Capítulo 2, verso 7 de Gênesis, diz o seguinte. Tá preparado para esse primeiro texto? Olha o que diz aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você já ouviu isso alguma vez? O texto bíblico diz que quando Deus criou todas as coisas, você sabe que ele criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou, como diz aqui no livro de Gênesis. E ali, depois que Deus criou praticamente todas as coisas, e interessante, tem um detalhe muito, mas muito interessante. Quando Deus criava todas as outras coisas, criava o mar, criava as estrelas, criava os animais, criava as árvores, tudo que ele criava com o poder da sua palavra. Está lá em Gênesis. Deus chegava e falava assim, olha, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Ele falava e as coisas aconteciam, as coisas passavam a existir. Só que teve uma criatura que Deus não fez isso para a criação dela. Sabe qual é a criatura? Eu e você. Isso mesmo. Quando Deus criou Adão, Deus não fez com o poder da sua palavra. Sabe como Deus fez? Deus fez com a delicadeza das suas mãos. Deus, ele formou o ser humano do pó da terra, do barro. Ele parou de falar, viu que tudo era maravilhoso, ele falou assim, agora eu vou fazer a obra-prima da criação. Aquele que vai cuidar de tudo. Só que esse tem que ser diferente. E Deus foi lá no barro, colocou a mão e foi formando cada detalhe do corpo humano.
Deus fez realmente um boneco assim, sabe? Você já brincou de boneco? Eu já brinquei de boneco várias vezes quando era pequeno, formava ali com barro, colocava as perninhas. Eu imagino Deus fazendo isso. E Deus criando ali cada detalhe. Lógico, nós somos seres humanos, pecadores, não fazemos com a perfeição que Deus tem. Deus tinha uma forma maravilhosa de fazer tudo. E quando ele vinha trazendo as mãos ali como se fosse um oleiro, trabalhando os braços, as pernas, os órgãos iam surgindo, iam sendo modelados ali, cada um no seu lugar, na maestria desse Deus criador de todas as coisas. Só que quando Deus terminou de criar o boneco não se mexia. É isso mesmo. O boneco era ali um boneco inerte. Não tinha pensamentos, não tinha vida. E o texto bíblico diz aqui pra gente no verso 7 que Deus finalizou o boneco e ele soprou o fôlego de vida no nariz ou nas narinas do boneco. Olha que interessante. E quando Deus sopra o seu fôlego de vida, é como se aquele barro começasse a se transformar em célula. Imagine aí, é algo misterioso, irmãos, é algo misterioso, só lá no céu que vamos entender isso. Mas quando Deus soprava assim, o ar, o seu espírito ia entrando, o seu fôlego de vida ia entrando, ia gerando vida. Eu posso imaginar os tendões se fortalecendo, enrijecendo ali, e Adão começando a mexer as suas mãos, os dedos dos pés. Eu imagino Adão ali agora tentando abrir os olhos, de repente abre os seus olhos, é a primeira pessoa que ele vê à sua frente, o seu Criador maravilhoso. Gente, é fantástico isso. Mas nisso tudo aqui nós teremos que extrair uma coisa muito importante, um detalhe muito importante. O boneco só passou a ser alma vivente depois que Deus soprou em sua narina o quê? O fôlego de vida. Antes do fôlego de vida, era apenas um boneco. Não era uma alma vivente. E aí você consegue entender o princípio da vida. O princípio da vida, do poder de Deus, o que ele faz conosco? É dar-nos vida através dele mesmo. Se não é Deus, nós não passamos de quê? De simples boneco. De simples pedaço de barro. Por mais que seja lindo, uma linda escultura, sem o poder de Deus, sem o fôlego de vida, sem o Espírito que entrou em cada um de nós não somos nada. Porque você sabe que barro é nada. O que são esculturas? Quantas esculturas deixaram de existir? Não é verdade? Então, entenda o seguinte, na matemática de Deus para a vida, para que o ser humano possa ser uma alma vivente, não uma alma inerte, é necessário ter o boneco, o barro, o pó da terra, mais o fôlego de vida. Olha aí que matemática maravilhosa, mas essa matemática só é possível com a essência da vida que vem de Deus. De Deus para nós. Eu acho tão fantástico porque Deus, ele reparte agora conosco, a partir dali, ele nos faz co-criadores. Sabe o que é isso? Você poder também gerar vida. Deus nos permitiu repartir o fôlego de vida com outras criaturas. Procriarmos, termos filhos, netos, bisnetos. Olha aí que coisa maravilhosa. As células se unem ali, vocês conhecem, formam a mórula, né? Ou mérula, não lembro o nome direitinho ali da minha aula de biologia. E ali vai crescendo os genes e vai formando. E nasce aquele bebezinho. E aquele bebezinho só passa a crescer e a continuar ali a sua vida depois que ele vai se alimentando. E tudo nós sabemos que vem da terra, né? As plantas vêm da terra, os alimentos vêm da terra, os frutos vêm da terra. É algo fantástico. A forma que Deus criou todas as coisas e nos fez co-criadores com Ele. Mas você precisa entender que para existir a vida é necessário o fôlego que vem de Deus e o pó da terra. E aí nós podemos compreender o que é a morte. A morte não é nada mais do que o contrário. É o corpo, é o boneco sem o fôlego de vida. Em outras palavras, morte é deixar de existir. Na nossa mente, infelizmente, por causa do medo que está no nosso coração, a morte para a gente é sinônimo de dor. Não é? Sinônimo de dor, eu vou sentir dor, eu não quero sentir dor. Mas para Deus não é isso. A morte para Deus é sinônimo de deixar de existir.
cair no esquecimento, não lembrar de mais nada. Entendeu? Eu quero ir mais um texto bíblico para você compreender melhor isso. Vamos lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, anote aí, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Nós vamos ver mais um pouquinho de como agora existe a morte. Como a morte passa a existir e como essa morte, ela se dá. Qual o resultado da morte? Venha comigo, livro de Eclesiastes, capítulo 12. Pega a sua Bíblia aí, meu amigo. Pega a sua Bíblia aí, minha amiga. Isso, pode ser no celular, não tem problema nenhum. Eclesiastes, capítulo 12, e nós leremos o verso 7. Já encontrou? Eu já encontrei aqui. Muito bem, vocês estão ficando cada vez melhores aí na leitura da Bíblia, em achar os textos. Olha o que diz aqui. Eu vou ler na minha Bíblia e você lê na sua aí. Diz assim, ó. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha que interessante. Aqui, o escritor de Eclesiastes, o Kohelet, Salomão, ele está falando o seguinte, olha, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Ele está falando assim, olha, ele está falando sobre a velhice humana. Quando nós chegamos à velhice, nós sabemos que depois da velhice vem o quê? Vem a morte. E agora ele fala da morte aqui, que é o final da velhice. Ele fala assim, quando envelhecemos e quando morremos, o pó, isso aqui que é carne, esse barro aqui, ele volta para onde? Ele volta para a terra de onde ele veio. Só que o espírito, o fôlego de vida, ele vai para quem? Ele volta para Deus lá no céu. Olha que fantástico. Você sabia disso? Quando morremos, o pó que Deus fez, que Deus nos deu capacidade de procriar e gerar outros filhos, que é tudo de Deus, né? Porque foi Ele que gerou primeiro, Ele que criou primeiro. Então, o pó vai para a terra, e como você sabe, o que acontece lá na terra, volta realmente para a terra, como tudo que é matéria volta para a terra, só que o que é espiritual, que é o poder de Deus, que é o fôlego de vida, e aqui o Kohelet, Salomão, chama de espírito, volta para quem? Para Deus. Aí você fala assim, pastor, eu captei a mensagem. Então quer dizer, pastor, que espírito não é esse negócio que o pessoal fala que é a alma penada, que fica andando por aí, que é um vulto que passa lá dentro da casa, no fundo do quintal? Não. Espírito não pensa. Espírito não fala. Espírito não tem vontade. O espírito, o fôlego de vida, é o poder de Deus. É o poder que Ele nos deu para vivermos. É a essência da vida. Sem isso nós não vivemos. Só que tem gente que acha que é isso, que quando a pessoa morre, ela expira, né? O fôlego de vida sai e é uma alma, né? Sendo que a Bíblia está falando que alma é a junção do corpo com o espírito. Sem corpo e espírito não é alma vivente. Só que tem gente que fala que quando sai, é uma alma que sai andando por aí. Outros falam, não fica andando por aí não. Ou vai lá para o inferno, ou vai para o reino dos céus ao lado de Deus. Será que é assim mesmo? Para onde vai esse espírito? Eclesiastes acabou de dizer para a gente que o espírito vai para Deus. O espírito não fica vagueando por aí, ele não tem por que vaguear, porque o espírito não entende, não fala, não pensa. O espírito é o poder de Deus para vivermos. Quando morremos, caímos ali no esquecimento. Quer saber? Vamos ver o que Jó diz. Jó também foi um homem muito sábio que habitou aqui na terra, um homem que andou com Deus. Olha o que ele fala pra gente. Em um momento da vida dele, ele deu um conselho, mas esse conselho foi sobre a sua própria vida. Ele falou o que ele não faria, mas ele não faria em um estado de vida. E que estado de vida é esse? Jó, no capítulo 27, verso 3. Vamos lá. Jó 27, verso 3. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Volta algumas páginas aí. Passa o livro de Salmos e você vai encontrar o livro de Jó. Jó, capítulo 27, e nós leremos o verso 3. Já encontrou? Eu já encontrei aqui. Olha o que diz. Na minha Bíblia diz assim, acompanha aí. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano.
Olha o que Jó está falando. Jó está falando assim, olha, enquanto o Espírito, o fôlego de Deus estiver aqui, ó, no meu nariz, em minha vida, eu não quero falar coisa errada. Eu não quero blasfemar. Eu quero ser um fiel seguidor de Deus. Mas aqui nós entendemos que Jó já compreendia essa essência. Jó está dizendo aqui, olha, enquanto eu tiver vida, e para ele ter vida é ter o quê? O fôlego de Deus em si. O Espírito de Deus em sua vida. Olha que maravilhoso! Está na Bíblia, está tudo aqui. Só que, infelizmente, quando nós não estudamos a Bíblia e ouvimos só o que os homens falam por aí, que vem do seu coração ou do que eles aprenderam por aí, infelizmente nós vamos caindo no engano de Satanás. Vamos caindo nas estratégias que ele tem para nos levar para a morte eterna e não para a vida eterna. Sabe, a Bíblia, ela compara a morte a um sono. Sabia disso? A Bíblia compara a morte a um sono. Viu, Áurea? Áurea Tomás. Viu, Raimundo Arruda? A Bíblia, ela compara a morte a um sono. Fiquem ligadinhos aí, irmã Rosa Lima. Você sabia disso? A Bíblia compara a morte a um sono. E como nós vamos entender isso? Vamos a mais um texto bíblico? Vamos entender por que a Bíblia fala isso? Agora venha comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Vamos voltar lá no sábio Kohelet, né? No sábio Salomão. Olha o que ele diz pra gente. Deixa eu passar aqui. Agora vamos voltar. Vamos passar Salmos, Provérbios e vamos voltar para Eclesiastes no capítulo 9. Você sabe o que acontece quando morre, ou melhor, quando está dormindo, né? A Bíblia ela faz essa comparação. Morte é como se estivéssemos dormindo. E você sabe o que acontece quando você está dormindo? Você não sabe de nada. Vamos ver? Capítulo 9 de Eclesiastes, no verso 5. Acompanhe comigo. 5 e 6. Diz assim, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha aqui o que o sábio está dizendo para a gente. Olha, quando você morre ou quando a pessoa morre, ela não sabe de nada. Por mais que ela foi uma pessoa boa aqui nessa terra, ela não tem recompensa de mais nada. Acabou. Ela não lembra de mais nada. Ah, pastor, mas eu fui lá e levei uma linda flor. Tudo bem, pode levar, não tem problema. Isso deve fazer bem para o seu coração. Mas a pessoa que está ali, ela não sabe de nada. Ela não sente nada. Já pensou se fosse assim? A pessoa que morreu, né, foi lá, está lá na sepultura, e ela sabe de tudo que está acontecendo aqui na terra. Já pensou? Aí tem gente que fala assim, ah, pastor, eu acho que sabe sim. Agora deixa eu fazer uma comparação aqui. Se você morresse, Deus livre e guarde. Não vai acontecer isso não, em nome de Jesus, tão cedo. Mas se você morresse e ficasse assim, vendo e ouvindo todas as coisas. Se estivesse lá no céu vendo todas as coisas. E você percebesse que a sua filha ou seu filho começou ou estava começando ali a namorar com um criminoso. Isso, um criminoso. O que você iria fazer? Ia ficar lá no céu pensando, ai meu Deus do céu, um criminoso. E de repente o seu filho, a sua filha, estavam num carro ali com esse criminoso, essa criminosa, estava fazendo uma coisa errada e bateu o carro. E infelizmente o seu filho, sua filha, perderam as pernas ou perdeu as pernas. E você vê tudo isso acontecendo lá do céu. Sentindo, olha, eu poderia ter avisado para eles. Por que Deus permitiu isso? Isso não existe, amigos. Já pensou? A Bíblia está dizendo, olha, que não há sentimento no coração de quem morreu. Quem morreu está dormindo. Quem morreu está no pó da terra, porque volta para o pó da terra. O espírito também não tem pensamento nenhum, que é o poder de Deus, volta para Deus. Entendeu? Vamos em mais um texto bíblico. Eu quero ir com vocês agora no livro de Salmos. Olha o que o salmista diz pra gente. Olha o que o salmista fala sobre isso. Salmos no capítulo 13, no verso 3. Isso, agora vamos voltar um pouquinho aí à frente. Estamos indo e voltando aqui na palavra de Deus.
Salmos capítulo 13, nós leremos o verso 3. Já encontrou aí? Eu já encontrei aqui. Eu vou ler com você. Presta atenção. Olha o que o salmista diz. Ele fala assim, olha. Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele está falando assim, Senhor, me dá mais vida. Senhor, ilumina os meus olhos. Eu estou sentindo que as vistas estão escurecendo, me dá mais vida. É assim, né? Quando vai morrer, as pessoas dizem que as vistas vão escurecendo, né? A visão vai escurecendo. E o salmista está dizendo, Senhor, não deixa as minhas vistas escurecerem, não. Ilumina os meus olhos, me dá mais vida, porque eu não quero dormir o sono da morte. Tá vendo? A Bíblia trata a morte como um sono. É como se você estivesse ali sem lembrar de nada. Entendeu? E você sabe como funciona. Eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, e aí às vezes estava assistindo um filme ali com o pai na televisão à noite, e dormia. Não aguentava terminar o filme. E aí dormia ali no sofá, e o pai terminava o filme, o pai pegava e levava para onde? Para a cama. E às vezes eu acordava na cama e falava assim, mas quem foi que me trouxe para cá? E por que isso acontecia? Porque quando meu pai apanhava ali, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava dormindo de verdade profundamente. Aquele primeiro sono bem profundo, sabe como é? É isso que acontece quando nós morremos. Nós não lembramos de nada. É um sono. Estamos dormindo literalmente. Isso mesmo, literalmente. É lógico que é o sono da morte. Eu lembro que muitas vezes eu dormia mais cedo do que os meus irmãos. Aí eles iam lá, e sabe o que eles faziam? Meninos malignos, pintavam o meu rosto. Pegava pasta de dente e passava na minha testa. Já aconteceu isso com você? E aí, eu não via nada. Só no outro dia, quando eu acordava, que eu ia ver o rosto pintado. O pé pintado. Isso mesmo, a mão pintada. A pasta de dente na testa. Olha que situação. Porque quando estamos dormindo, nós não lembramos de nada. Dormimos na metade do filme e esquecemos, nem prestamos atenção. Você está ali, de frente para a televisão, cochilando e acabou. Passou metade do filme e você perdeu. Mesmo que você esteja ali em frente à televisão. Entendeu? O salmista está dizendo assim, Senhor, eu não quero dormir o sono da morte nesse momento. Me abençoa. Olha o que ele diz mais no capítulo 17. Aqui mesmo, livro de Salmos 17, no verso 15. É só mudar a página aí, passar a página para frente e você vai ver. Verso 15 do capítulo 17 diz assim, ó. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Sabe do que ele está falando aqui? Ele está falando da morte. Ele fala assim, ó, se a morte chegar, eu tenho certeza que a justiça divina me alcançará. E você sabe qual é a justiça divina, né? Cristo Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Ele não sabia o que seria de verdade, mas ele já tinha essência no coração muitos anos antes. Porque a profecia havia sido dada pelo próprio Deus. A profecia messiânica. Lembra que nós estudamos? Gênesis no capítulo 3? Isso mesmo. E ele está falando aqui, olha, quando eu acordar, eu retornar da morte, eu verei o seu rosto maravilhoso, meu Deus. Olha que maravilha. A Bíblia já falava sobre tudo isso aqui no Antigo Testamento. A Bíblia já trazia para a gente esses ensinos maravilhosos. Agora eu pergunto para você, o que o Novo Testamento traz para a gente sobre isso? O que o próprio Jesus ensinou sobre a morte? Quer saber? Abre aí agora a sua Bíblia comigo no Evangelho de São João, no capítulo 11. Vamos lá comigo? São João no capítulo 11. E nós vamos começar a ler do verso 11, tá bom? São João 11, a partir do verso 11. Aí você está pensando, pastor, eu não sabia dessas passagens bíblicas. Pastor, estava tudo aqui, eu não sabia. Está tudo aqui. É só você estudar um pouquinho mais. Sabe o que você faz? Manda um recado aí para a gente no chat, assim, dizendo, olha, eu quero estudar mais a Bíblia. Envie um professor para estudar comigo, no presencial ou no online. Manda aí um recado para a gente no nosso número de WhatsApp, porque nós temos professores formados em teologia para irem à sua casa ou trabalharem com você online até pelo WhatsApp. Sabia disso? Manda um recado para a gente.
Não fique aí perdido, indo por ventos de doutrinas, por mentiras, não. Aproveite a oportunidade de aprender verdades. Isso mesmo, durante a sua semana, no momento de folga, no momento que você quiser, nós teremos um professor para lhe ensinar a palavra de Deus. Isso, olha, a palavra de Deus. Tá ok? Vamos ver agora o que João colocou aqui, que Jesus falou sobre a morte. Vamos ver? E quando Jesus falou aqui, deixa eu explicar o contexto para que você possa entender. Quando Jesus falou sobre a morte aqui em São João 11, ele estava falando sobre a morte de um grande amigo dele, que era Lázaro. Jesus estava na Judéia e ele resolveu sair da Judéia. E sabe por que ele saiu da Judéia? Ele saiu da Judéia porque os líderes religiosos e o povo queriam apedrejá-lo. Ele havia falado umas coisas lá que eles não gostaram e Jesus teve que sair corrido de lá e foi embora para outra cidade. Enquanto Jesus estava lá na outra cidade, curando, transformando, falando do amor do Deus, do reino dos céus, uma pessoa chegou. E essa pessoa falou assim: olha, Jesus, eu vim avisar que o seu amigo Lázaro está muito doente e ele precisa muito da sua ajuda. E sabe o que Jesus fez? Jesus demorou naquela cidade 2 dias ainda. Jesus falou assim, tá ok, eu vou dar um jeitinho, eu vou lá. Mas Jesus tinha uma missão para cumprir naquela cidade. Porém, ele sabia que precisavam voltar para ajudar o seu amigo Lázaro, que estava doente. Só que Jesus sabia muito bem que o seu amigo Lázaro morreria. E por isso ele ficou ali mais 2 dias, cumpriu a sua missão naquele lugar e chegou para os seus discípulos e falou assim, olha, agora nós vamos voltar para a Judéia, porque eu tenho uma outra missão lá. Sabe o que os discípulos falaram? Senhor, o senhor está ficando doido? Vamos voltar para lá para quê? Para morrer? Porque o povo está lá para nos apedrejar. Os líderes religiosos estão lá inflamados para acabar com a nossa vida. Se voltarmos, nós que vamos morrer. Aí Jesus fala assim, não, eu preciso ir, porque Lázaro, o meu querido amigo, está dormindo. Eu preciso ir para acordá-lo. Aí os discípulos falaram bem assim, mas Senhor, se o seu amigo Lázaro está dormindo, então ele está salvo. A gente não precisa voltar para lá, não. Deixa ele lá. Se ele está dormindo, ele vai acordar e vai continuar vivo. Vamos ver o que aconteceu? Capítulo 11 do Evangelho de São João, a partir do verso 11. Olha o que diz aí. Na minha Bíblia diz assim, ó. Isso dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Interessante, Jesus começa dizendo, Lázaro está dormindo, eu preciso acordá-lo. E quando os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo, ele vai lá agora no final e fala literalmente assim, diretamente, Lázaro está morto, eu preciso voltar para ressuscitá-lo. O acordar é ressuscitar. Está vendo? O próprio Jesus agora aqui no Novo Testamento está dizendo que a morte é um sono. Está dizendo que quem dorme o sono da morte não lembra de nada. Está descansando. Não foi para o céu e também não foi para onde? Para o inferno, como alguns dizem aí. Cai no esquecimento. O espírito volta para o Pai. Pastor, então quer dizer que o espírito do Lázaro havia voltado? O poder da vida havia voltado para Deus e ele estava morto? Sim. E aí Jesus então preparou os discípulos, mesmo ali os discípulos com medo e voltaram. Interessante, eles não entram na cidade. Quando chegam, eles ficam fora da cidade e chamam Marta, que é a irmã de Lázaro, para vir conversar. E aí a Marta vai em direção a Jesus. E quando ela já chega ali chorosa, Senhor, nosso irmão morreu, e tal, no seu amigo querido, e tal. E Maria não estava ali com Marta. Maria havia ficado em casa, lá sentada, sentida, machucada pela situação. E Maria, quando encontra com Jesus no outro momento, ela também chega ali muito triste. E sabe o que Maria fala com Jesus, quando ela encontra com ele ali? Quando Jesus vai entrando na cidade, Maria fala assim, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós cremos muito no Senhor. Nós cremos que o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas agora ele já está morto. Olha o que Jesus falou com Marta.
Vem agora comigo no verso 23 ao 25. Aí mesmo, capítulo 11 de São João, verso 23 ao 25. Olha o que Jesus fala. E o que Jesus fala aqui, meu amigo, ele está falando também para você. Amém? Guarde essa palavra aqui em seu coração, em nome de Jesus. É a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Olha o que ele fala com Marta nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor. 23 ao 25. Ele diz assim, ó. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha o verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha o verso 26 como é forte. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha a pergunta, ele agora faz um apelo ainda para Marta. Fala assim, você crê, Marta? E ela fala, sim, Senhor, eu creio, o Senhor é a vida. Sabe o que Jesus está falando aqui? Marta chegou e falou assim, Senhor, ele está morto. E Jesus fala assim, Marta, eu vim aqui e ele vai reviver. Aí a Marta, sem compreender, fala assim, Senhor, eu sei. Ele vai reviver no último dia. Olha que a Marta já sabia do último dia. Do último dia da história dessa terra de podridão e de pecado. Marta fala assim, eu sei, Senhor, que naquele último dia ele vai ressuscitar. Aí Jesus Cristo olha bem para ela, assim como eu estou olhando para você agora, meu amigo, minha amiga, e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, vai ressuscitar. Não vai morrer eternamente, minha amiga. Jesus estava dizendo assim, onde eu estou, eu levo a vida. Eu levo a transformação. E eu vim aqui porque eu tenho a missão de ressuscitar o meu amigo, ressuscitar o teu irmão Lázaro. Eu preciso mostrar para esse povo aqui, para toda a Judeia, que me colocou para correr daqui com pedras nas mãos. Eu preciso mostrar para eles que o Redentor do mundo está aqui. E ele é vida, vida com abundância. E a morte não resiste onde ele está. Olha que maravilhoso. Você entendeu as palavras de Jesus? Jesus é poderoso. Ele sabia da sua missão e sabia que precisava voltar para ressuscitar Lázaro. E de repente Jesus fala assim, me leve, quero ver Maria, e logo em seguida me leve para ver Lázaro, quero ir onde ele está. E Jesus foi aonde Lázaro estava. A Bíblia diz que quando as pessoas chegaram para chamar Maria, ela saiu correndo, chorando, e os homens foram atrás dela, pensando que ela ia para chorar lá onde Lázaro estava enterrado, né? Havia sido sepultado. E Jesus chega ali onde estava o sepulcro de Lázaro e diz o que está escrito no verso 43. Vamos ver? Você quer ver comigo? Aí no mesmo livro, agora no verso 43 do capítulo 11. Olha o que Jesus fala, presta atenção, porque essas palavras aqui são sagradas. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim, ó. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Olha que incrível. Eu vou ler de novo. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é maravilhoso. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Jesus bradou naquele momento. Lázaro, vem para fora. Olha que incrível. Eu posso imaginar ali aquele lugar tremendo naquela hora, porque Jesus falava com autoridade, a autoridade daquele que pode dar a vida, aquele que pode ressuscitar, aquele que vai nos dar a vida eterna. E ele fala assim, Lázaro, vem para fora. Só que você não vai ficar só na emoção agora não, presta atenção que há algo muito racional para você entender aqui nesse texto. O que Jesus fala para Lázaro? E Lázaro ouve lá. Quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, o fôlego de vida já estava entrando ali no corpo de Lázaro. Aquele barro agora se encontrou com a vida novamente. E essa vida vem para regenerar. Lázaro já acorda ali sarado da sua doença. Interessante, presta atenção. Olha o que eu vou te dizer agora. De onde Jesus chama Lázaro? Jesus falou assim, Lázaro, desce daí do céu. Foi assim? Não é isso que está aqui na minha Bíblia, não. Jesus falou assim, Lázaro, sai daí do inferno, ou sai daí do purgatório. Foi isso? Lázaro, a sua alma está perdida por aí, está penada, está por aí. Foi assim que Jesus disse?
Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Lázaro estava na sepultura. Lázaro estava dormindo. Lázaro estava descansando, esperando a ressurreição do último dia. Só que Jesus adiantou essa ressurreição de forma especial, né? Jesus vem e fala assim: Lázaro, eu estou aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Levanta, meu filho, e vem para cá. Amém? Você não diz amém aí? Esta é a verdade bíblica. Ninguém que morreu aqui, que está morto, está de forma especial lá no céu. Está de forma especial aqui na terra. Já pensou se você fosse Lázaro e soubesse disso tudo lá no céu? Vivendo as maravilhas do céu, do lado de Deus, ruas de ouro, cristal, tudo maravilhoso, comida ali da boa e do bom e do melhor. E de repente você ouvisse Jesus falando: Lázaro, sai daí da sua boa vida, larga esse prato aí de uvas fresquinhas e vem para cá, sofrer aqui na terra. Eu acho que Lázaro se apegaria à mesa assim: não, Senhor, não deixa eu ir não. Amigos, parece engraçado, mas é sério que eu estou falando. Quem morreu está na sepultura, está ali, e quando Jesus voltar, ele vai pedir: vem para fora, você que está na terra. Você que foi morto no fogo, fogo, devolva aí o meu filho. Você que morreu na água, água, devolva o meu filho. Entendeu? Onde quer que esteja, onde aquela matéria tenha desaparecido ali, Jesus vai ressuscitar com toda a autoridade, porque ele tem essa autoridade. Você não diz amém aí? Amém. Deus seja louvado. Você entendeu o que eu estou te dizendo? É isso que acontece. Porém, amigos, infelizmente, existem a forma que muitos aí acreditam. Tem muita gente que acredita que quando você morre ou vai para o inferno. Tem gente que vende a ideia que você morre e pode ir direto para o céu. É lógico, né? É bom vender isso. E venderam isso de uma forma tão errada no passado, com as indulgências. Você lembra da história? Se você estudar a história, você vai ver que a igreja do passado falava assim: olha, se você fizer isso, isso, aquilo, se você der tanto, se você der um terreno, uma terra, nós vamos tirar o seu filho que está lá queimando no inferno ou está no purgatório e vamos levar para o céu. Queridos amigos, nenhum homem tem essa autoridade. Por mais que você dê todo o dinheiro do mundo, por mais que você construa centenas de igrejas, morreu, acabou. Se morreu com Cristo, está em Cristo. É lógico, Cristo tem várias formas de salvar. Nós não podemos julgar quem está salvo ou quem está perdido, porque tem gente que pode se arrepender no último instante de vida e receber a salvação, como o ladrão da cruz. Você lembra da história do ladrão da cruz? Nós vamos daqui a pouquinho finalizar com esse relato bíblico. Mas eu quero te dizer, o que estão inventando aí, essa falsa espiritualidade que infelizmente entrou dentro da própria igreja cristã, está enganando muita gente, está levando pessoas para o erro, está levando pessoas para a perdição. Isso aqui não é de hoje, não. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele falou, lá em Mateus capítulo 24, no verso 4, se não me engano, a Bíblia diz assim: olha, cuidado para que vocês não sejam enganados. Eu falei sobre isso quando falamos sobre os sinais da volta de Cristo Jesus. Lembra? Jesus falou assim: a primeira coisa que vocês precisam lembrar é que muitas mentiras surgirão. Pessoas se disfarçarão do próprio Cristo, enganarão a muitos. Então tomem cuidado, que a mentira entrará dentro da própria igreja. Sabia disso? A própria Bíblia fala isso, que a mentira entraria dentro da própria igreja. E você sabe, quando a Bíblia fala de Babilônia, está falando da Babilônia, está falando da falsa igreja, da igreja que se corrompeu. Você quer saber onde está isso? Venha comigo então, vamos lá no livro de Apocalipse. Você pode abrir mais um texto comigo? Abre aí. Olha o que a Bíblia fala, como essas mentiras entrariam dentro da igreja, como a igreja seria corrompida. Por isso precisou de uma reforma, de uma nova reforma. Por isso que Deus precisou levantar a igreja adventista do sétimo dia para levar a mensagem aos corações, porque Satanás sempre levanta mais mentira e engana mais pessoas. Abriu aí? Apocalipse agora, capítulo 18, no verso 2. Olha o que diz. Apocalipse 18, verso 2. Eu não iria mostrar esse texto não, mas eu vou mostrar só para fortalecer mais ainda a sua convicção e a sua fé aí, tá ok? Apocalipse 18, verso 2,
ao 4. Olha o que diz. Diz assim, ó. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Houve outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices e seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Olha isso aqui. Aqui, Jesus Cristo, usando o profeta João, está dizendo para a gente, olha, a igreja, infelizmente, vai se prostituir. Infelizmente, entrarão falsos profetas dentro da igreja. Falsas ordenanças, falsas liturgias, e muitos serão enganados. Reis de toda a terra beberão do vinho da prostituição dessa igreja. Eu não vou citar nomes aqui, mas você sabe o que eu estou falando. Da igreja que, infelizmente, está em todos os lugares, enganando muita gente. Você precisa buscar a verdade, meu amigo. Eu sei que o que eu estou falando aqui dói, mas o anjo está dizendo para você aqui, olha, sai dela, povo meu. Ainda há esperança. Você ainda pode sair desse caminho errado. Você ainda pode correr para a luz que é Cristo Jesus. Correto? Existem muitas falácias, muitas mentiras que correm aí afora. Um falso espiritualismo. Ah, não, um primo meu foi numa sessão e lá o espírito da minha avó desceu sobre o espírito ali. E ali a minha avó falou sobre detalhes que só eles sabiam. Falou do futuro, falou do que iria acontecer, como a família deveria ser guiada. Aí você me pergunta assim, pastor, que espírito é esse então que o meu primo viu? Que espírito é esse que a minha mãe viu? Que espírito é esse que apareceu para o meu avô? Sendo que a Bíblia está falando que esses espíritos não voltam, que quem morreu não sabe de nada. Meu amigo, você ainda tem dúvidas? Quem é o enganador que está nessa terra? Quem é o anjo ou os anjos poderosos caídos que estão aqui, que podem fazer até descer fogo do céu? Que pode se transformar até em anjo de luz. Lembra-se? Você lembra como Satanás se transformou em anjo de luz para tentar enganar o próprio Jesus lá no deserto? Agora eu te pergunto, se ele transformou-se em um anjo de luz, será que ele não pode se transformar em pessoas? Em entes queridos? Ele tem tudo anotado da sua vida, ele sabe tudo. Para isso ele trabalha para lançar sobre você as tentações. Ele sabe dos detalhes, coisas que você falou só com uma pessoa. Coisas que aconteceram só entre você e Deus. Ele está observando tudo. Ele sabe das coisas. Tudo que está acontecendo aí nesse espiritualismo aí é obra de Satanás, porque a palavra de Deus não coopera com isso. E eu vejo algumas ramificações aí, usando até a própria Bíblia para tentar dar base para suas crenças erradas. Misericórdia! Será que não estão lendo a Bíblia direito? É lógico, alguns estão lendo a Bíblia para o seu próprio benefício aqui nessa terra, mas não estão alcançando benefício para o reino dos céus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero finalizar com um outro texto. Porque tem gente que pergunta assim, pastor Julimar, uma pessoa falou comigo, até um pastor, um líder religioso, falou que realmente a pessoa vai para o céu depois que morre. E sabe o texto que ele usou, pastor Julimar? Ele usou o texto dali do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, da crucifixão. Lembra que Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões? No meio deles? Sim. Lembra daquele ladrão que Jesus falou que ia ajudá-lo? As pessoas falam que ele foi para o céu direto, pastor Julimar. Aí eu te pergunto, você leu a Bíblia? Você buscou o conhecimento sobre a morte em outros textos para fundamentar a sua crença, ou você foi só no que esse homem disse? Nós não podemos ir só no que o homem disse. Porque até na própria tradução da Bíblia pode haver algum erro. Pode faltar uma vírgula, porque a língua hebraica e o grego é bem diferente da nossa língua portuguesa e das outras línguas. E por isso, nós precisamos ir ao texto bíblico. Eu quero ir com você nesse texto, que é o penúltimo. Vamos lá em São Lucas, capítulo 23,
no verso 42. Você lembra do contexto, não lembra? Jesus ali crucificado, e de repente um ladrão começa a falar com ele, o primeiro ladrão fala assim, salva-se, por que o senhor não se salva? O senhor tem poder, falou tanto de salvação, que ia curar, que ia transformar, e agora nem o senhor mesmo pode se salvar. Desce dessa cruz aí, rapaz, salve a si mesmo e salve a nós também. Sabe aquele tipo de pessoa que só diz assim, eu só vou para a igreja se eu for abençoado? Era esse ladrão aqui. Porém, o outro ladrão sentiu as dores de Jesus. E aquele outro ladrão deu um sabão no primeiro ladrão. Falou, senhor, você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha? Esse aqui não fez nada para estar nessa cruz aqui. Ele fez foi ajudar muita gente. Você que é um ladrão, você que é como eu. Nós roubamos, estamos aqui pagando o preço do nosso pecado. E de repente esse segundo ladrão, depois de dar um sabão no colega, ele conversa com Jesus. Ele dirige algumas palavras a Jesus. E é no capítulo 23, no verso 42. Já encontrou aí? Na minha Bíblia diz assim, olha como o ladrão falou para Jesus. Deixa eu encontrar aqui, ó. Diz assim, ó. E acrescentou, depois de dar um sabão no colega, ele acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que ele fez aqui? Ele deu um sabão no colega e reconheceu a Jesus como Salvador. Ele falou assim, Senhor, eu sou um pecador miserável. Essa é a fala dele. Eu não mereço nada, Senhor. Mas se o Senhor puder simplesmente se lembrar de mim, quando vieres no seu reino, uma lembrança apenas vaga, eu ficarei contente. Eu morrerei em paz. Olha o pedido desse ladrão. Mas esse pedido foi uma entrega. Esse pedido mostrou que ele confiava, ele acreditava em Jesus e no último instante da vida se apegou ali em Cristo Jesus. E olha o que Jesus fala com ele, no verso 43, diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí você fala assim, tá aí pastor, tá vendo? Hoje, o texto está falando assim, hoje o ladrão estará com Jesus no paraíso. Naquele dia, naquela hora, eles iriam morrer e iam para o paraíso. Aí você precisa ser sábio, inteligente e começar a pensar qual é a mensagem que a Bíblia prega. A Bíblia prega que quem morre vai direto para o céu? Não. E aí você precisa analisar mais a fundo o texto e o que vem depois do texto. Não é verdade? Eu lhe pergunto, quando eles morreram ali na cruz, quando Jesus morreu na cruz, Jesus foi para o céu no primeiro dia da sua morte? Pensa aí, eu sei que você sabe. Quando que Jesus foi para o céu? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Quando Jesus ressuscitou da morte? No terceiro dia. Domingo, isso mesmo, no domingo. Isso. Se Jesus ressuscitou no terceiro dia, como é que ele foi para o céu antes? Sendo que quem morre está no sono, não sabe de nada. Jesus estava ali inerte. Jesus não lembrava de nada. Deus que veio com toda a sua honra, glória e majestade e poder e ressuscitou o seu Filho. Deu a ele uma nova vida, para que nós pudéssemos ser alcançados por essa vida novamente, por esse sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou no terceiro dia, então não tem como ele ter ido para o céu com o ladrão no primeiro dia. Porque Jesus fala, hoje, como alguns dizem, você vai estar comigo no paraíso. E Jesus ressuscitou no terceiro dia. Você lembra também quando Jesus ressuscitou? Eu não vou no texto para que você possa conferir esse texto depois. São João 20, 17. Depois você vai ver isso. São João, capítulo 20, 17. Jesus ressuscita e de repente Maria vem e encontra-se com Jesus. E ela vai para tocar em Jesus e Jesus fala algo para ela. Lembra o que Jesus fala para Maria? Jesus fala bem assim, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Palavras do próprio Jesus. E aí você entendendo isso, só pode analisar o texto e falar assim, não, esse texto aqui está faltando alguma coisa. Você lembra que várias vezes no Evangelho Jesus disse assim, olha, em verdade te digo hoje, te digo agora, te falo agora, te dou uma boa nova, te dou uma notícia. Você já viu isso na Bíblia, em vários lugares. Eu acredito, nós acreditamos, teólogos acreditam, que aqui talvez faltasse uma vírgula.
Ou 2 pontos que pudesse dizer assim: em verdade te digo hoje, agora, nessa cruz, quando eu voltar, você estará comigo no paraíso. Eu levarei você comigo. Você recebeu a salvação no último instante da sua vida. Amém? Entendeu? Não tem como refutar isso. Está na palavra de Deus. Jesus nunca iria contra a palavra do próprio Deus, que ele deixou para a gente, contra as suas próprias palavras. Lembra do que ele falou sobre Lázaro? Como é que Lázaro seria uma coisa e para o ladrão da cruz seria outra? Estaria incorreto, né? Incompatível com a verdade bíblica. Sabe, amigos, Jesus tem planos maravilhosos para a gente. Jesus tem planos para você, meu amigo. Jesus tem planos para você, minha amiga. Tome cuidado com as mentiras que Satanás está lançando aí. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus, nós temos 2 pessoas, 2 pessoinhas que estão entregando a vida a Jesus, dizendo assim: olha, eu prefiro acreditar na palavra de Deus do que nas palavras dos homens, das falsas doutrinas que estão aí afora no mundo. E eu quero apresentar para vocês, nós vamos diretamente lá para a igreja do Jardim Teresópolis com o pastor Landim. Pastor Landim, meu amigo, tudo bem com você aí? Deixa eu ver a mão de você. Isso, pastor Landim. Quem está aí no tanque batismal com o pastor Landim é a Maria Eduarda e o nosso amiguinho, deixa eu conferir o nome dele direitinho aqui, é o nosso amiguinho Brian. Oi, Brian. Oi, Maria Eduarda. Que bom estar com vocês neste momento tão especial. Olha, eu sei que a mamãe não está aí porque a mamãe decidiu se agarrar ao papai para o próximo batismo, não é verdade? A Lohane, um abraço para você que está nos assistindo aí, para você, para o seu esposo. Parabéns pela decisão do batismo. Sabe, essa família é maravilhosa. Essa é uma família que hoje, a partir de hoje, está se entregando completamente a Cristo Jesus. Eu acho que talvez o próximo sábado, o próximo domingo, a Lohane será batizada junto com seu esposo. Eu creio nisso. É uma família maravilhosa. É a família do irmão Adir, ancião de igreja, dedicadíssimo, deu estudo para sua família. E ele recebeu apoio especial do obreiro bíblico pastor Mauro, que o auxiliou, preencheu a ficha aí da família e está ajudando essa família a compreender mais sobre as escrituras. E hoje, para a honra e glória de Deus, essa menina talentosa que é a Maria Eduarda, esse menino talentoso que é o Brian, se entregarão a Cristo Jesus, entendendo que estão morrendo para esse mundo e nascendo para Cristo Jesus. E nós, como ministros do Evangelho, eu e o pastor Landim, viu, Maria Eduarda, viu, meu amigo Brian, eu e o pastor Landim, como ministros do Evangelho, seguindo as ordens do Mestre Jesus, para que vocês recebam perdão de todos os pecados, para que vocês recebam passagem para o reino dos céus, para que vocês sejam chamados de meninos segundo o coração do Senhor, para que naquele grande dia da volta de Jesus sejam vocês preparados para subirem com Ele. Nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e toda a igreja e todos os amigos que nos assistem dizem amém e amém, Senhor. O primeiro é o Brian. Deus seja louvado, Brian, por sua vida. Parabéns, meu amiguinho. Uma salva de palmas, amigo, para o Brian. Brian, Deus te abençoe. E abençoe muito a sua família. Possa guiar você pelos caminhos da salvação. E agora, a Maria Eduarda, a irmã mais velha, estará firme com o Brian, com o papai e com a mamãe, nos caminhos do Senhor. E o pastor Landim a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Uma salva de palmas aí. Uma salva de palmas aí. Deus seja louvado. Parabéns, pastor Landim. Obrigado por sua dedicação. Parabéns, irmão Adir, por toda a dedicação em colocar a sua família no altar do Senhor. Que sejam vocês muito, mas muito abençoados nessa noite especial. E aguardamos a Lohane e o esposo logo mais. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Landim.
Deixa eu dar o último recado para você aqui e nós ouviremos uma linda música com a Dani Alves. A música de hoje, gente, é maravilhosa. Você não pode perder. Olha, é fantástico. Mas antes da música, algumas pessoas perguntam assim, pastor, mas quando é que os mortos ressuscitarão? Quando mesmo eu vou poder ver a minha mãe de novo? Quando mesmo, pastor, é esse último dia que Marta falou? Quando mesmo, pastor, eu vou poder olhar nos olhos do meu filho novamente, pegar o meu bebezinho no colo? Quando, pastor, eu vou poder abraçar o meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu avô, que infelizmente foi levado pela Covid? Quando, pastor, o fôlego de vida voltará, o poder de Deus voltará para levantar todos eles da sepultura? Deixa eu dizer para você, você precisa guardar esse texto aí em seu coração. É o último texto. É um texto que é um bálsamo para a nossa vida. E foi um bálsamo para a igreja de Paulo na época de Paulo. Porque naquela época já tinha ventos de doutrinas erradas assim por todos os lados. E Paulo deixou aqui nas Escrituras, o Espírito Santo deixou, para que você não fosse enganado sobre esse dia e como vai acontecer. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3. Último texto. Vamos lá? Abre aí sua Bíblia. Último texto para você anotar. Vem comigo. Último texto. Esse texto para mim é fantástico. E diz assim, ó. Isso, eu vou esperar você encontrar. Esse eu quero esperar você encontrar. Vamos juntos. Encontra aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós veremos a partir do verso 13. Encontrou? Olha o que Paulo fala assim. Paulo fala assim, olha, eu não quero que vocês sejam enganados. E por isso estou escrevendo para vocês, para que você não seja enganado. Viu, minha irmã? Viu, meu irmão? Presta atenção. Paulo diz assim, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Lembra do sono, da morte? Para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olha que interessante. Paulo finaliza assim, consolai-vos. Você que perdeu alguém, você que está triste porque perdeu o pai, a mãe, um avô, um querido. Paulo está falando assim, seja consolado com essa palavra, porque chegará o dia que, ao ressoar da trombeta, Deus dará a ordem lá no céu, e o arcanjo virá, a trombeta vai tocar, e os mortos em Cristo, aqueles que morreram com Jesus aqui nessa terra, ressuscitarão primeiro, amém? Levantarão da terra, a terra abrirá, e Deus tirará os seus mortos, eles ressuscitarão incorruptíveis, o corpo perfeito, amém? Deus seja louvado. E olha que interessante, antes daqueles que estiverem vivos naquele momento subirem para o céu, os mortos vão. Olha que legal, os mortos vão primeiro. Eu acredito que é Deus dizendo assim, olha, vocês merecem um prêmio, porque vocês foram fiéis até o fim. Vocês foram fiéis até a morte, e vocês virão aqui para o céu, para as nuvens do céu primeiro. E aí, nós que estivermos vivos, eu vou falar que nem Paulo agora, nós os que estivermos vivos, porque eu quero estar vivo naquele dia. Eu quero olhar para o céu e ver Jesus voltando com milhares e milhares de anjos, a sepultura se abrindo, as pessoas ressuscitando e cantando e louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, vamos subir também, como os que estavam mortos.
E quando estivermos subindo, seremos transformados pelo poder de Deus. E receberemos a imortalidade no sangue de Cristo Jesus. Você não diz amém aí, meu amigo? Você não diz amém aí, minha amiga? Coloca aí nesse chat aí, amém, Senhor. Deus seja louvado. Essa mensagem é para você, para que você não fique enganado, indo pelos ventos de doutrina, espiritualismo, espiritismo. A igreja está dentro da igreja, não esqueça disso. Tem muitas igrejas aí usando esse espiritualismo, mentindo para as pessoas. Infelizmente, tem pessoas sinceras ali que precisam saber da verdade. Se você é um desses sinceros, venha para a luz hoje. Diga assim para Jesus hoje: eu aceito a sua verdade, Senhor. Eu aceito a verdade sobre a morte. Eu quero me entregar hoje a Jesus. Eu quero me preparar para encontrar com o meu pai. Eu quero me preparar para encontrar com a minha mãe que faleceu. Eu quero me preparar para receber de volta o meu filhinho, a minha filhinha que morreu ao nascer, morreu no parto. Eu quero encontrar aquele que eu perdi. Jesus vai devolver os mortos. Amém? Porque Ele é a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o poder que pode mudar a sua vida. Ele pode entrar hoje em seu lar e mudar a sua situação. Se Ele pode ressuscitar no morto, como é que Ele não pode ressuscitar a sua vida financeira? Como é que Ele não pode ressuscitar a sua vida espiritual? Como é que Ele não pode ressuscitar o seu casamento? Como é que Ele não pode ressuscitar aí a sua saúde? Entregue hoje a sua vida a Jesus. Confie nele e o mais Ele fará. E mais uma vez eu vou pedir para você, como eu tenho pedido aqui todos os domingos, se você ainda não é batizado, aceite o batismo hoje. Diga para Jesus hoje: Senhor, eu preciso ser batizado para me encontrar contigo nas nuvens dos céus. E se a morte vier antes, Senhor, eu quero estar preparado para ser ressuscitado, ter um corpo incorruptível e me encontrar contigo nas nuvens dos céus. Meu amigo, minha amiga, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nós não sabemos do amanhã. Quando a morte chega para a gente, é como se a porta da graça estivesse fechada para a gente, se estivermos perdidos. Entregue o seu caminho ao Senhor, meu amigo. Entregue o seu caminho ao Senhor, minha amiga. Coloca aí no chat assim: eu quero o batismo, pastor. Eu aceito o batismo. Eu aceito o estudo de hoje da morte. Eu creio desse jeito, pastor. Eu tenho a base agora, eu tenho a base bíblica para crer da forma que a Bíblia me ensina. Coloque aí: eu aceito Jesus em meu coração. Eu aceito Jesus em minha vida. Peça para Ele: ressuscita, Senhor, a minha vida. Ressuscita a minha família. Peça aí, coloque aí: eu quero ser batizado. Você está vendo aí o número do nosso WhatsApp na tela. Olha o número aí, o código é 31. E você vai digitar 99260 0137. 99260 0137, com código 31. Coloque aí assim: olha, eu aceito, eu quero. Manda pra gente uma mensagem, manda uma mãozinha assim. Ah, pastor, eu não sei muito mexer com o WhatsApp. Manda uma mãozinha assim, ó. E a nossa equipe, o pastor, eu entrarei em contato com você para te dar o estudo bíblico, para você entender mais, para você ser batizado. Coloque aí, entre em contato conosco, porque nós queremos levar salvação para sua casa, em nome de Cristo Jesus. A Dani vai cantar nesse momento. E você sabe, sempre que a Dani entra aqui, é um momento de salvação. Ela vai cantar sobre o novo céu. Ela vai cantar que tudo nessa terra vai passar. Toda dor, toda maldade. E que a morte não segurará os filhos de Deus aqui na terra. Aceite essa canção como o chamado de Deus para a sua vida. Aceite a mensagem que essa música traz. Entregue-se a Jesus, entregue o seu coração a Ele. Enquanto você vai orando, vai conversando com Deus. Enquanto você vai orando, vai se entregando aí. Enquanto você vai orando, vai lá no chat e coloca lá o seu eu aceito. É a sua entrega dessa noite. É a entrega da sua família. Ah, pastor, eu tenho um marido que não é convertido. Eu posso dizer eu aceito por ele e pedir a vocês que orem, que entrem em contato com ele? Pode. Entre em contato conosco. Pode orar pelo seu filho. Coloca aí o eu aceito pelo seu filho. Manda lá o nome do seu filho no chat pra gente, porque nós queremos entrar em contato com você para orar por ele. Manda lá: eu quero que ser batizado, porque nós vamos levar você ao batismo em nome de Jesus. Deixa a Dani cantar. Ouça. E coloca aí a sua decisão para com Deus nessa noite. Dani, é com você.
mais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro. Desaspe seu muro além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém, amém, amém. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, porque estaremos eternamente com Cristo Jesus. Seremos transformados e seremos eternos. Você sabe só
Quem é eterno? Somente Deus. Ele dará esse dom para cada um de nós. Paulo diz isso em Romanos. Queridos amigos, para vocês que se entregaram, para vocês que colocaram aqui o nome de alguém, eu vi aqui os comentários, os pedidos, as entregas. Que Deus seja louvado pela vida de cada um. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu preciso dizer mais uma vez, se é o seu desejo ser batizado, se você precisa ser batizado, não deixe a decisão para amanhã. Decida-se hoje. Entregue-se hoje. Eu não sei se pode ser o último momento, a última oportunidade, mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mande contato para a gente, nosso WhatsApp. Pega esse WhatsApp, anota aí e manda para a gente, porque nós queremos orar por você e lhe ajudar a se preparar para o reino dos céus. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor, porque o teu plano é perfeito, porque o teu plano para nós é maravilhoso, porque a tua palavra é clara e direta e não dá base para as mentiras. Bondoso Deus, tenha misericórdia de cada família, de cada pessoa que está entrando em contato conosco, que está assistindo esse culto, ó Pai. Que o Senhor possa levar a tua paz aos corações, que o Senhor possa levar a esperança aos corações. Bondoso Deus, existem pessoas aqui que perderam pessoas muito queridas, entes queridos, amigos do coração, nesse momento de pandemia ou antes da pandemia. Eu te peço, ó Pai, dê a essa pessoa sabedoria e poder para estar preparado naquele grande dia e assim encontrar com os amigos, e não só com os amigos, mas com o Senhor. Leve, ó Pai, as verdades bíblicas aos corações que estão perturbados. Leve o Espírito Santo neste momento a visitar todas as famílias que precisam de um encontro com o Senhor. Venha suprir as nossas necessidades, Senhor.